Paulo Magalhães, Sargento Novandir, Wélio Peixoto e Zander Fábio. Nós precisamos escolher ainda o relator, né? E aí estamos à disposição de vocês aí, quem... Eu acho que poderia ser o Wélio Peixoto. Não sei se ele vai aceitar, mas eu gostaria de que ele aceitasse ser o relator. Você, como presidente, tem meu apoio e meu voto. Presidente, por favor. Essa questão de... eu estou muito curioso, não sei se o vereador Zander pode ser ou outro vereador, um acúmulo de funções muito grande. Então, eu quero enrolar nessa relatoria e eu acho que precisa ter alguém com mais tempo disponível. Tem tempo. Presidente, posso... Pode. Sugerir a você, e se for possível, pela assiduidade, pelo trabalho, pela disposição, eu queria sugerir o vereador Paulo Magalhães para relatar essa subcomissão tão importante. Aceito, pronto. Então, presidente, você me permite realizar essa votação e já te entregar a condição do trabalho? Com certeza. Ser mais isento? O senhor quer pôr em apreciação primeiro o relator ou o presidente da subcomissão? Presidente. Mais alguém deseja colocar o nome à disposição para presidir a subcomissão do eixo de sustentabilidade socioambiental? Vereador Zander, Wellington. Não, eu até anteriormente tinha cogitado com o Gustavo, né, mas também estou com um acúmulo de função muito grande, participando de muitas comissões. E acho que o Paulo me representa muito bem com relação, né, eu fiz questão de participar dessa comissão em virtude de ser, né, da minha formação, que sou geógrafo, e também muito em virtude das questões da causa que eu defendo, que é a causa animal, que é uma questão ambiental. Então, mas eu já vou declinar meus 2 votos, voto no Gustavo, muita satisfação, e também no meu amigo Paulo Magalhães, com a mesma satisfação. Tenho certeza que eles vão nos representar bem aí os anseios daquilo que a gente espera dessa comissão, dessa subcomissão. Vereador Wellington também já contou da sua agenda cheia e, por isso, já coloque a apreciação, senhor presidente, o único e exclusivo candidato, Gustavo Cruvinel, aqui, ora presidindo. O voto do vereador Paulo, por gentileza. Favorável, meu amigo, vai ser um bom presidente dessa subcomissão. Gustavo, é preparado. Ouvir também o vereador Wellington e o vereador Zander, por gentileza. Voto o Gustavo Cruvinel. Eu também voto favorável à presidência para o Gustavo. Eleito presidente Gustavo Cruvinel, que conste em ata, por gentileza, todos os técnicos que nos acompanham. E, em seguida, colocaremos, então, em apreciação o também candidato único, o vereador Paulo Magalhães, para relatar essa comissão de sustentabilidade e socioambiental. Vereador Gustavo. Está aprovado o nome do nosso amigo Paulo Magalhães para relator. Vereador Zander e Wellington. Aprovado. Também voto favorável. Eleito relator Paulo Magalhães. Muito obrigado. Entregue a Vossa Excelência, senhor presidente, para que conduza o trabalho. Tenho certeza que vai nos orgulhar, assim como já fez em outras oportunidades que pude acompanhar você presidindo a Comissão do Meio Ambiente, ao lado também do nosso relator Paulo. Estive também na frente de despoluição do Rio Meia Ponte com Vossa Excelência. Tenho certeza que vai tirar de letra esse trabalho e vai também saber utilizar os serviços prestados aí pelo ITCO e também os demais colaboradores da Câmara nesse projeto. Obrigado, senhor presidente. Sucesso. Obrigado pela presença, nosso grande amigo aqui, presidente da Comissão Mista, Lucas Quitão. E vamos dar prosseguimento à nossa reunião. E aí, de imediato, eu já queria ouvir um pouquinho da palavra dos técnicos a respeito aí desse nosso eixo socioambiental. Bom, boa tarde, presidente,
Gostaria, em primeiro momento, apresentar a nossa equipe, né? Sou Celomar Breda, sou presidente do ITCO. Primeiramente, queria apresentar o coordenador do eixo ambiental, professor, geólogo, Silvio Matos. Dá só um sinalzinho aí, apesar de todo mundo te conhecer, Silvio. Estamos aqui, estamos presentes. Junto nessa equipe técnica está o professor Nilson Ferreira, tá? Engenheiro cartógrafo, doutor em Ciências Ambientais, professor da Universidade Federal do Estado de Goiás, Federal, né, de Goiás. Apresentar aqui também o Sócrates Arruda, que também está nesse eixo nos ajudando, advogado, especialista na área ambiental. Está presente hoje nessa reunião a doutora Eliane, advogada e também responsável, coordenadora pelo eixo territorial. Tá? Eu pedi para ela estar hoje aí, contribuindo também, porque o ambiental tem muito a ver com o territorial. O Renato Rocha, arquiteto urbanista, está com a gente também, gestão urbana e na mobilidade, também está trazendo a colaboração dele aqui. Mais algum outro colega? Não, essa é a nossa equipe técnica. Senhor presidente, primeiro momento, a gente, durante esse intervalo que houve aí da pandemia, nós geramos um relatório que foi entregue à diretoria legislativa. Esse relatório tem 6 eixos, conforme previsto no diagnóstico da PL 023, e acrescentamos também um tema que é a avaliação dos mapas, dos anexos que estavam, os mapas anexos da PL 023. Tá? Eles foram entregues à diretoria legislativa e espero que já estejam, com o senhor deve ter certeza, já deve ter entrado para todos os vereadores, entregue para todos os vereadores. Segundo momento, a gente também pediria, a gente está aqui para dar assessoria para esse eixo, que a gente vai esclarecer todas as dúvidas, vamos discutir, e nós estamos aqui também para auxiliar os senhores vereadores, tá, na elaboração de futuras emendas, caso sejam necessárias para esse eixo. Tá? E que essas sugestões venham por escrito, né, e junto a gente vai estar colaborando para finalizá-las. Terceiro momento, queria passar daí a palavra ao coordenador do eixo ambiental, que ele fez um resumo para pontuar alguns pontos de vista nossos, que depois esses pontos de vista vão ser a linha norte para a gente conduzir o nosso debate, e mais o que for debatido aqui for acrescentado pelos senhores vereadores. De antemão, obrigado. Passo a palavra ao senhor presidente. Bom, eu acho que esse é o momento realmente da gente, vocês principalmente, nos falarem um pouco desse relatório. É um relatório extenso. Eu não tive a oportunidade ainda, a gente tirou xerox recentemente, né, vereador Lucas Quitão. Então, eu queria um briefing aí desse relatório para a gente estar ouvindo vocês, estudando o relatório e tomando uma posição posteriormente. Então, passar a palavra ao Silvio, que está coordenando e vai fazer a apresentação. Silvio. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar o meu boa tarde, né? Meu boa tarde aos vereadores, parabenizar o vereador Gustavo Cruvinel pela presidência, o nosso vereador Paulo Magalhães, militante aí da questão ambiental como relator, o Zander, que é um vereador conhecido de muito tempo, desde a época da 171, e os demais vereadores aí presentes. Tá? Eu gostaria de antemão pedir algumas escusas se eu tiver alguma falha do ponto de vista dessa questão tecnológica. Eu confesso para vocês que nos meus 45 anos de exercício profissional, de profissão, eu nunca tive essa questão inusitada de estar fazendo reunião por internet e tal. E como eu já sou uma pessoa que não tem muita habilidade, hoje o Celomar teve que me dar umas verdadeiras aulas para não poder entrar nessa sala virtual de reunião, eu já peço qualquer excusas de antemão. Eu diria para vocês que eu fiz a seleção de alguns pontos, que depois eu gostaria até de projetar, que são algumas pranchas,
com os pontos que eu achei que seriam os pontos que eu, na minha primeira leitura, né, a leitura que eu fiz do eixo, do diagnóstico, dos prognósticos, do eixo socioambiental, e depois do projeto de lei, né, do projeto de lei, o PL 023, né, em relação à questão do eixo socioambiental, eu levantei alguns pontos que eu diria para vocês que estão nessa prancha. Eu vou resumi-los primeiramente, depois, né, se vocês me permitirem, eu projetarei esses pontos. Um dos primeiros pontos que eu acho que é muito importante, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Um dos primeiros pontos que eu acho que é importante realmente para a leitura, né, e para a compreensão desse projeto de lei que veio para a Câmara, é a gente ter um bom entendimento daqueles cenários que eles propuseram. Esses cenários, eles valem para todos os eixos. É o cenário conservador, que parte do princípio que não teria grandes modificações significativas e tal, né? Um cenário moderado, que foi o cenário adotado pela equipe do plano diretor, né? Que mantém os princípios, que mantém as grandes diretrizes da Lei Complementar 171, mas que reconhece a necessidade de ter uma série de correções, uma série de reformulações em relação a todos os aspectos do plano diretor, incluído aí, né, o eixo de sustentabilidade socioambiental. Um outro ponto que eu selecionei, que eu acho que é extremamente importante, foi uma avaliação do diagnóstico que eu pactuo com ela, né? Ao ler o relatório, eu achei que essa avaliação foi muito bem feita e pactuo com ela, quando eles analisam o artigo 14 da Lei Complementar 171, onde estão propostos todos os grandes planos, programas, projetos e ações em relação à questão socioambiental e outras, contido na 171. Um terceiro ponto que eu selecionei foi em relação a uma pesquisa de opinião pública que fez uma prospecção na época, fez um apanhado de como a população via e como a população valorava, dava valorização às principais questões ambientais do município de Goiânia. E, finalmente, um quarto ponto, que aí já estaria um pouco ligado ao próprio projeto, né, de lei, que seria, digamos, a atualização de alguns conceitos que eu acho que são fundamentais e que tem que ser atualizados, né? Esses conceitos já afloraram no projeto de lei 171, em 2007, mas que de lá para cá houveram grandes modificações em relação a esses conceitos e que eles têm que ser atualizados e eles têm que estar bem claros, bem legíveis, porque vão nos ajudar muito a encaminhar essas questões que estamos discutindo. Esses conceitos são um conceito de sustentabilidade, dá uma visão de um conceito de sustentabilidade mais atual, mais moderno, o conceito de multifuncionalidade do espaço, tanto do espaço urbano como do espaço rural, um conceito de complementariedade, que é uma coisa que aflora no Estatuto da Cidade, mas que trabalha essa questão da complementariedade do espaço urbano e do espaço rural, e, finalmente, um conceito novo que vem aflorando, não tão novo no ponto de vista dos estudos da universidade, da academia, né, de muitos outros trabalhos técnicos, mas relativamente novo no planejamento urbano, que é o conceito do rural urbano. Então, se vocês me permitirem, eu faço essa abertura, alguém quiser colocar alguma questão, e eu vou ver se eu consigo aqui trazer essas pranchas para projetar mais especificamente para vocês. Com a palavra, o presidente, eu passo a palavra para o senhor, enquanto eu vou aqui procurar projetar as pranchas que eu pus. Bom, enquanto o Silvio vai colocando isso lá, vai implementando no computador, tem alguém que deseja dar uma palavra? Eu gostaria de dar um pitacozinho. Pois não. Quando se fala de planejamento,
nossa idade que está com 85 anos, parece, 85 anos, Goiânia foi planejada para 50 mil habitantes. Hoje nós estamos com mais de 2 milhões. É claro e evidente que quando o IBGE faz o levantamento, eles fazem sempre por baixo para que evite trazer mais recursos para a saúde e para a educação. De forma que eu vejo a cidade hoje totalmente na contramão. Se constrói muitos edifícios, mas a parte de drenagem fica à mercê, esquecida a parte de drenagem. A cidade hoje, nós temos aí o Córrego Botafogo, que tem um canal que recebe a água de todos os cantos da cidade. E realmente o fluxo de água é muito grande de enxurrada. Ou nós tomamos uma providência de obrigar, aliás, até eu tinha planejado trazer, mas você conhece a minha casa, você viu que eu tenho uma passagem dos dois lados, tem grama de um lado e do outro. Quando chove, realmente, a água não fica no meu terreiro, ela realmente, a grama puxa água. E de forma que nós estamos aí, vendo o que está acontecendo, se construindo prédio perto das nascentes, no meio ambiente, não respeitando o meio ambiente, área de preservação. Então, nós temos que ter um cuidado nesse debate para que nós possamos dar um breca nesse pessoal que só pensa em biometal e não pensa na vida. Nós estamos atravessando hoje um problema seríssimo, essa pandemia está acabando com a humanidade no mundo inteiro. Isso é o troco da natureza. Se aprontar demais nesse planeta e realmente a humanidade esqueceram que hoje nós estamos passando essa dificuldade de poder se comunicar, como diz o nosso amigo Silvio, através da sala virtual, porque acabou. Nós temos 2 períodos na humanidade, antes da pandemia e depois. Antes nós abraçávamos, nós festejávamos. Hoje a gente fica realmente usando a máscara com medo, cada um com medo do outro, e realmente nós não sabemos o que vai acontecer. É um inimigo invisível, ou nós temos condições de começar a reparar. Por exemplo, Pedro Ludovico, quando escolheu Goiânia, ele subiu lá no Morro da Serrinha, ele primeiro passou aqui no João Leite, no Meia Ponte, no Rio Cascavel, que era um rio de 50 metros de largura, água cristalina. Ele falou que é o local que eu vou construir a capital de Goiânia, porque nós temos água. Hoje nós temos o Rio Meia Ponte, um grande rio quanto esse que nós temos aqui. Lá do Arisco para baixo é poluído, totalmente poluído. Aliás, lá do Balneário Meia Ponte para cá, totalmente poluído. Então, nós vemos aí a falta de água agora no mês de julho, agosto, setembro, vai faltar água em Goiânia. Porque nós temos aí os grandes plantadores de grama para embelezar a cidade, que suga a água do Meia Ponte. E eu, mais o Gustavo e o Luca que estão, temos sempre fazendo aí, o doutor delegado Luziano, temos aí o cuidado de estar fiscalizando, mas é preciso que a sociedade tenha consciência. Nós estamos aí fazendo um trabalho lá no Botânico, Jardim Botânico, estamos fazendo um calçadão, mas a gente fica olhando. Nós temos uma erosão lá, Gustavo, que eu gostaria de poder te levar lá. Vai caber milhões de caminhões de pedra, de terra, para que nós possamos salvar aquilo. Isso realmente, a erosão é provocada pelo próprio homem. A natureza realmente ela é muito sábia, mas o homem está sempre chamando para que isso aconteça. Então, de forma que no decorrer desse bate-papo, a gente vai lembrando de algumas coisas, e estou muito feliz por vocês terem realmente confiado em mim, ser o relator dessas subcomissões. Eu tenho certeza que de corpo e alma nós vamos dedicar, porque nós temos 35 vereadores aqui que estão, mas que pede para entrar nas comissões, mas depois, nós somos 7 em cada comissão. Apenas 4 compareceu, faltou 3. Isso é muito ruim. Realmente é a falta de responsabilidade, porque ninguém é obrigado a aceitar, mas se aceita tem realmente que cumprir. E vocês sabem muito bem que, além de eu não fazer parte da Comissão de Constituição e Justiça, eu sou fiscal da comissão. Todas as vezes que tem sessão, eu estou lá firme. Então, de forma que eu quero parabenizar o Quitão, que tem feito um bom trabalho na comissão mista, e o meu amigo Gustavo, que tem realmente feito um bom trabalho na Comissão de Meio Ambiente, e eu, como comissão da terceira idade, estou lá batalhando, e se Deus quiser, Deus vai nos dar a compaixão que nós possamos sair dessa. Muito obrigado. Silvio, está preparado aí já? Eu coloquei aqui, não sei se vocês estão vendo Não.
Nós estamos vendo só o arquivo aqui, né? Eu abri o arquivo aqui e vocês estão vendo as pranchas aí, não? Não. As pranchas é aquelas que tem a letrinha pequenininha, não é isso? Não. Silvio, tem que fechar, fecha e abre de novo. Você não abriu o arquivo, você abriu só o teu banco de dados. Tem que fechar, dar um stop aí. Lá no sharing, dá um stop e abre ele de novo. Peraí, estou fazendo aqui. Stop. Agora abre de novo. Share. Aí. Vamos ver se abre agora. Não, o arquivo já... Não. O arquivo está aberto já? Ah, tá, ok. Peraí. Você deixou fechado, tem que deixar ele aberto. Não, tranquilo. Deixa eu coisar aqui que eu vou... Vamos dar uma coisada aí. Tem que ser numa só para aumentar o tamanho. Você tem que fechar o share lá, Silvio. Você está com a tela, você colocou você duas vezes no ar. Fecha aí, clica em share de novo para fechar. Vai e fecha, dá um stop na apresentação. Isso. Agora você clica no share de novo e abre o seu arquivo. Mas o arquivo tem que estar aberto já. Peraí, gente. Eu falei para vocês aqui que... Deixa eu abrir aqui. Qualquer coisa, o Nilson tem esse arquivo, ele pode abrir lá também e você vai falando em cima. Pedir ajuda aos universitários. E o Nilson é professor de universitário. Hein? Ó, agora, vamos ver se agora vai. Eu abri. Acho que não. Nilson, você tem esse arquivo aí, né, que ele mandou por e-mail aí? Ô Nilson, talvez você possa abrir para nós aí. Aí, agora sim. Silvio, você saiu agora? Gente, vocês estão me ouvindo? Então, agora estamos vendo também o arquivo aí. Então, bom, estão vendo o arquivo? Sim. Sim. Pode falar mais baixo. Vamos lá para o ponto 1, Nilson. Vê se você coloca lá. Isso. Está aí, ó, leitura do diagnóstico e prognóstico. As questões que nós selecionamos foi aquela. A primeira questão, que eu acho que é importante, não só para nós situarmos, contextualizarmos e entendermos o eixo de sustentabilidade socioambiental, também para todo o plano diretor, que são esses três eixos, né? Três cenários. O cenário conservador, o cenário moderado e o cenário arrojado. O que é o cenário conservador, esse cenário A, conservador? O cenário conservador, né, parte da premissa que não haveria tempo suficiente para que as políticas, planos, projetos, parâmetros urbanísticos e medidas que foram propostas na Lei Complementar de 2007, a 171,
não tiveram condições efetivas de serem implantados, de serem maturadas, de serem decantados. Então, esse cenário é o cenário assim, mais, digamos, ruim deles, porque ignoraria, né, todas as distorções, todos os problemas que aconteceram nesses últimos 13 anos. Né? O cenário moderado, que eu chamo também de cenário reformulador, que foi o cenário, digamos, adotado, né, para todos os eixos do plano diretor, ele parte da premissa, né, que os últimos 13 anos, o plano diretor mostrou muitas distorções e problemas na sua implantação, e alguns descompassos. Só para vocês terem uma dúvida, nós elencamos alguns desses descompassos aqui, que são importantes, não só para a questão ambiental, mas para a questão do ordenamento territorial, para a questão econômica, para a questão da qualidade de vida da população, para a questão do meio ambiente como um todo. Por exemplo, a diferença de tempo, eu coloquei aqui times diferentes, entre a implantação pelo poder público municipal dos eixos de desenvolvimento de transporte urbano e a verticalização ao longo desses mesmos eixos, feito pela iniciativa privada. Eu dou um depoimento para vocês, porque há 15 anos atrás, 13 anos atrás, eu estava na prefeitura e eu participei ativamente das discussões da formatação do plano diretor que está vigente hoje, que é a Lei 71. Na época, a gente já tinha dúvida em relação a isso. Olha, nós vamos implantar, vamos articular esses eixos de transportes, de desenvolvimento econômico, de transporte urbano e tal, e vamos acoplar a ele os eixos de maior densidade de ocupação da cidade. Agora, e se esses eixos não saírem? Né? E aquela história de que a gente sempre sabe que, às vezes, o poder público demora um pouco mais e a iniciativa privada anda mais rápido. Então, o que aconteceu? O que vem acontecendo e aconteceu é que os eixos não foram efetivamente implantados e a cidade foi verticalizada ao longo desses eixos. Então, isso, em vez de trazer uma solução, trouxe uma série de problemas em relação a isso aí. Outro ponto que a gente elencou aqui em relação a esse cenário é que é a necessidade, né? A necessidade que na época não saiu e que ficou premente, a necessidade de correção da linha perimétrica da macrozona construída em relação às macrozonas rurais. Isso no sentido de regularizar aqueles parcelamentos que estão em zona rural, que já na época, em 2007, existiam parcelamentos na zona rural, que foram pedidos pelo Ministério Público para esses parcelamentos serem regularizados na época e não foram, inclusive atendendo uma diretriz do Estatuto da Cidade. Inclusive, é por isso que esse projeto de lei agora trouxe essa correção dessas áreas. Quer dizer, uma leve expansão urbana, corrigindo e tentando regularizar essas áreas. Outro ponto que é elencado no relatório do socioambiental, e que isso foi uma questão que eu trabalhei muito, essa questão enquanto estava na prefeitura, foi a não regulamentação do artigo 79 da Lei Complementar 171, né, o plano diretor vigente, que na época deu o prazo de um ano para a regulamentação do uso do solo nas macrozonas rurais. E hoje nós estamos com 13 anos, isso nunca foi efetivado. Então nós temos, eu costumo dizer, já dizia isso quando eu estava na prefeitura, que qualquer uso de solo que foi dado nesse período de vigência da 171 para a macrozona rural, ela é passível de ser questionada. Se amanhã ou depois entrar alguém do Ministério Público e queira questionar isso em relação à zona rural, é passível de questionamento todas essas decisões, seja da CEPLAN, seja da AMA, em relação ao rural, porque não foi regulamentado o artigo 79. O artigo 79 não foi regulamentado. Outro ponto é a necessidade de ajuste e disciplinamento no uso do instrumento de transferência do direito de construir. O instrumento transferência de direito de construir, TDC, é um instrumento extremamente importante, foi um instrumento que foi, assim, uma verdadeira
um verdadeiro piano de beleza para implantar o projeto Macambira em Icuns. Mas o que aconteceu é que a TDC foi excessivamente usada e começou a ter uma excessiva oferta no mercado de TDC. Então, o que aconteceu isso? Trouxe a desvalorização do TDC, trouxe um desequilíbrio e com sérios reflexos, tanto para o mercado da própria TDC, né, como para o fundo municipal, o FNDU, o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que é um instrumento importante também para projetos nessa área urbanística. Essa questão pode ser também levantada em relação à outorga onerosa, né, que começou houve também em relação à outorga um desvio em relação à outorga, e que fez com que trechos da malha urbanas começaram a ser verticalizados excessivamente a partir dessa brecha da outorga onerosa, em pontos do tecido urbano, em pontos da malha urbana construída, que não tem infraestrutura para tal, especialmente na questão da mobilidade. Né? Para sintetizar esse cenário, que é o cenário que o pessoal está trabalhando, que é o cenário de reformulação, e esses pontos que eu levantei são pontos, do ponto de vista mais global do plano, que precisam ser revistos e que precisam ser corrigidos, é que esse cenário reconhece todos esses desajustes, todos esses problemas, mas mantém os pilares, os conceitos fundamentais, as diretrizes dos planos emanados da Lei 71/2007. Para ter uma ideia, o principal, digamos, pilar, o principal arranjo territorial que foi construído na 171 e que, a meu ver, hoje ainda é extremamente atual e que precisa ser mantido, é esse arranjo territorial da macroestrutura do município, articulado através de suas subbacias hidrográficas. Essa questão de articular o planejamento urbano, articular o uso e ocupação do solo através das subbacias hidrográficas, a meu ver, foi um grande avanço que nós tivemos em 2007 com a 101, porque até então a gente não contemplava muito as subbacias hidrográficas, nem as bacias hidrográficas. As regiões sempre eram divididas mais por critérios, que são critérios também que têm que ser levados em conta, que são critérios econômicos, demográficos, né, de uso e ocupação do solo, mas essa proposta de articular o município através das subbacias hidrográficas, colocado em 2007, foi extremamente importante e, a meu ver, ainda continua importante, e esse é um dos pontos que tem que ser mantido. O terceiro cenário que eles levantaram é o cenário que eles chamariam de cenário mais arrojado, mas que foi um cenário que eles abandonaram. Como eu disse, eles ficaram no cenário B. Então, o cenário arrojado seria um cenário que repudiaria toda a proposta de organização que veio na 171 há 13 anos atrás. Esse cenário não reconhece, né, chegaria, digamos, se a gente aceitar esse cenário, seria um cenário que diria assim, olha, está tudo errado, a coisa não foi feita, não teve nada de correto, né? Inclusive isso que eu falei desse arranjo através da subbacia, né? Esse cenário, inclusive, levanta vários fatores de ordem política, econômica, que dificultaram a implementação do plano. Levanta até, e isso de fato eu acho que foi uma questão muito importante, que o período de transição, né, entre vigorar a 171, né, e entre a 031 de 29 de dezembro de 1994, que foi a lei que veio no bojo do PDIG 2000, para haver essa transição e tal, houve assim, uma infinidade de projetos que foram aprovados à luz ainda da 031. Isso logo depois do período de carência de implantação da lei em vigor da 171. Isso ajudou. Então, esse cenário, né, o cenário arrojado que eles fazem, tentaria buscar um modelo, um outro regime urbanístico, né,
falando que esse não deu certo. Nesse cenário seco, arrojado, se abdicaria. Está aqui um item aqui, ó. Esse cenário não se teria mais uma linha divisória do espaço urbano e espaço rural, eliminando-se as macrozonas rurais. Todo o território do município seria urbanizável, desde que adotado critérios de continuidade de um parcelamento para outro, ou seja, desde que já aprovado tenha no mínimo 30% da área edificada. Esse cenário é um cenário mais agressivo, é um cenário, inclusive, que necessitaria, caso fosse adotado, de uma efetividade extremamente grande, de uma gestão muito forte do município, porque as coisas ficariam pulverizadas. E até certo ponto, esse cenário estaria na contramão de um dos pilares da proposta do plano diretor da 171, que é a cidade compacta. Então, aqui, só para dar uma visão desses 3 cenários que a equipe da CEPLAN trabalhou. E eu acho que esses cenários estão muito bem descritos, muito bem estabelecidos, no nível de muito bem feito, principalmente no relatório do eixo de ordenamento territorial. Ele aflora no eixo de sustentabilidade socioambiental, mas ele está muito bem elaborado no eixo territorial. Um outro ponto que eu levantei da leitura do diagnóstico é em relação à avaliação da efetividade da implantação dos programas, planos, projetos e ações, né? Ou seja, qual a relação de planejamento versus gestão. Eu coloco isso porque eu me lembro de algumas reuniões, como a gente estava fazendo, inclusive presencial, que o vereador Lucas Quintão, em determinados momentos, levantou, falou, nós precisamos ter um cotejo, nós precisamos ter uma comparação do que, de fato, foi implantado, né, à luz das propostas do plano diretor de 2007 e o que não foi implantado. Então, esse item 1.2, eu não sei se o Nilson está conseguindo acompanhar e projetar, esse 1.2 tenta exatamente mostrar para vocês o que foi implantado, o que não foi implantado, um recorte para o eixo de sustentabilidade socioambiental. Isso aqui não é coisa que eu levantei, isso aqui é coisa que está no relatório de diagnóstico da CEPLAN. Então, vamos lá, analisando as propostas contidas no artigo 14 da Lei Complementar 171/2007, que especifica os programas de sustentabilidade socioambiental que deveriam ser implantados através de diversos subprogramas, projetos, ações, o relatório da Secretaria de Planejamento faz um cotejo detalhado do que foi implantado e do que está sendo implantado no nível efetivo dessa implantação ou não. Quero fazer uma pergunta. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Está dando para acompanhar? Sim. Então vamos em frente. Eu vou apresentar agora uma série de propostas de cunho ambiental que estão na Lei 171, que foram discutidas exaustivamente em 2007 e que foram propostas e que não foram implementadas. É aquela questão. Eu acho que em um determinado momento dessa lei nova agora, nós vamos ter que ter um dispositivo, vamos ter que ter um elemento tal que faça com que, de fato, as coisas que estejam na lei sejam implementadas. Então, vamos lá. A primeira da questão, as áreas de proteção ambientais, a APA do São Domingos, a APA do Anicuns, a APA do Mendanha, não foram regulamentadas e nem foi elaborados seus planos de manejo. Então, na prática, essas APAs estão no papel hoje, não existe, porque elas não foram regulamentadas, não foi feito o plano de manejo delas e estava lá com todas as letras, numa das alíneas do artigo 14 da 171, que essas APAs tinham que ser implementadas, tinha que ser feito seu plano de manejo. Segundo ponto, o sistema municipal de unidade de conservação não foi criado. Né? O cadastro de áreas verdes foi parcialmente implementado, então isso também estava na lei para ser implantado. O plano diretor de arborização foi apenas parcialmente implementado. Foi parcialmente implementado também a requalificação dos parques. Já estava na época a
proposta de requalificar todos os parques de Goiânia. Está lá, é um dos projetos do eixo de sustentabilidade socioambiental de 13 anos atrás. Não foi implementado o controle das áreas de exploração minerais de classe 2, minerais da construção civis, através de um plano diretor de mineração. O cadastro dos sítios arqueológicos não se efetivou. Não deu continuidade ao cadastramento das erosões iniciado. O vereador Paulo Magalhães falou agora de erosões. Na década de 90 foi feito um acordo de cooperação técnica da UFG e a AMA, que começou a fazer um levantamento cadastral dessas erosões. Isso parou depois, não foi retomado e tal. O controle das emissões veiculares tem sido muito tímido. Tímido também tem sido o controle da poluição visual, pois, embora se tenha elaboração do projeto de lei para tal, o mesmo não foi aprovado na forma da lei. Não houve maiores empenhos. Esse é um problema muito sério. Eu na época que eu estive na prefeitura, andei, inclusive, participando desse comitê como representante da prefeitura de Goiânia. Mas Goiânia nunca olhou direito essa questão do comitê da bacia hidrográfica do Rio Piaconte. Como nunca olhou também o comitê da bacia hidrográfica do João Leite. Eu estou colocando aqui, gente, isso não é uma crítica minha, mas é uma crítica que está no próprio relatório da CEPLAN. Isso não é eu que estou inventando. Todos esses pontos que eu estou levantando, eu estou pensando e estou tirando do relatório da CEPLAN e que eu acho que é um diagnóstico correto, né? Estava lá também, na época, a criação dos comitês das subbacias hidrográficas do município. Não foram montados. O estímulo ao aumento das áreas permeáveis foi muito levemente, muito parcialmente apresentado através da lei de drenagem, né? Eu tive a grata satisfação, inclusive, de coordenar essa lei de drenagem depois que eu saí da prefeitura. Foi um contrato de consultoria que eu fiz em cima dessa questão da lei da drenagem. A implantação, estava lá também a necessidade de implantar mais parques múltiplos. Isso também foi tímido, não foi efetivamente como foi, né? Os programas articulados com a Saniago, tinha todos os programas de articulação com a Saniago, de uma maior participação da prefeitura, de articular essa expansão de água da Saniago com efetivo uso e ocupação do solo dado pela prefeitura. Isso também foi pouco viabilizado, né? A questão de reutilização de água já estava na lei 171 e não foi efetivamente viabilizado. Então, assim, uma série de pontos que precisam ser assim, discutidos e revistos e ver a forma como a gente faz essa leitura hoje e a própria prefeitura faz essa leitura hoje. Um outro ponto que eu coloquei, está aqui em vermelho, que é a expectativa da população numa pesquisa de opinião pública que é colocada dentro do diagnóstico. Eu achei importante porque isso aqui, assim, dá uma visão de quais eram as maiores preocupações da população na época, sabe, em relação a essa questão ambiental. Então está aqui, ó. A questão da arborização, a questão das áreas verdes, a questão da revegetação, recebeu 19%, o valor mais alto de preocupação da população na época. Em segundo lugar, ficou resíduo sólido, com 10%, né? E depois a questão de água superficial, drenagem urbana, com 9%. Então, eu diria que essa questão da arborização, da área verde, que passa pelas unidades de conservação, é uma das questões mais importantes realmente levantada nesse diagnóstico, numa leitura que a gente possa fazer. Deixa eu ver mais algum ponto aqui. Bom, o outro ponto que eu queria levantar, vamos fazer uma rodada de discussão em cima disso, para não ficar só eu falando, né, ver o que vocês levantam sobre isso e tal. E aí eu volto com os últimos pontos, que seria essa necessidade de revisão da Carta de Risco de Goiânia, revisão do zoneamento ecológico e econômico, que foram feitos há mais de 13 anos, foram feitos antes do último plano diretor,
e que precisam sempre serem revistos e precisam ser revistos à luz de conceitos mais elaborados, mais modernos, que são esses conceitos de sustentabilidade, multifuncionalidade, complementariedade e do urbano. Aí a gente volta depois com isso aqui. Ok? Pode ser? Pode ser. Pode ser. Salomar, quer falar, dar o seu recado aí? Não, eu entendo que agora tem bastante coisa aí que a gente pode discutir, né? E até complementando um outro plano que eu acho que é importantíssimo para Goiânia, e a gente conversou isso muito com o Silvio, é o plano de gestão de recursos hídricos, né? Acho que é importantíssimo. Se a gente gosta da água, a gente tem que ter um plano para ela. O plano A, B, C, né? Então, hoje nós temos aí o João Leite, temos outros abastecimentos, tem os poços que são perfurados, mas nós temos que fazer uma gestão dos recursos hídricos. Como é que vai se dar essa relação com os outros municípios, né? A questão da água, o produtor de água. Então, isso aí exige um planejamento e exige um plano. E outra coisa que também permeia todos os eixos, e a gente tem percebido isso, e acho que ficou bem claro agora na fala do Silvio, muita coisa boa foi projetada, foi planejada na Lei 7.1 e não foi implementada, né? O que a gente pode fazer? Que dispositivo, né? A gente pode discutir aqui para que não adianta a gente planejar, chega daqui a 10 anos, vamos fazer isso aqui, tem um monte de ideia boa, né? Mas não é implementado. Então, acho que fica essa minha consideração. O que a gente podia fazer era realmente ver o que não foi feito, que está aqui declarado, e a gente modernizar, né, essas questões. Há 10 anos atrás era um ponto de vista, né? Hoje as coisas modernizaram. Eu acho que é bacana a gente fazer esse trabalho. E você citou a questão da água aí, eu acho que é de extrema importância também a gente ter essa criação, porque nós estamos passando aí, o ano passado nós já tivemos problemas com falta de água. Esse ano, provavelmente, eu acho que nós vamos passar, eu acho que até antecipadamente. Então, nós teremos aqui que avaliar isso e fazer de uma forma que nos ajude aí para não passar essa pendenga que nós passamos nos anos anteriores. Pois não, vereador Paulo? Eu fico pensando, nós estamos falando em água, né? Foi convidado algum representante da Saneago? Que são os responsáveis pelo abastecimento da cidade de Goiânia e as cidades da região metropolitana? Não, mas podemos fazer sim audiência. Esse é o início, né, Paulo? Inclusive com a nossa votação de presidente, relator, sim. As próximas reuniões a gente pode sim. Nessa discussão, eu acho que um senhor como o doutor Luziano não poderia faltar no debate, e o representante da Saneago, o Ministério Público, porque nós estamos atravessando um período que Vossa Excelência acabou de citar, a falta de água vai ter, isso tranquilamente, porque não cuidamos de quem pode nos abastecer durante o ano inteiro. O João Leite, por exemplo, tem aquela represa do João Leite, até agora, no momento, eu não sei se ela foi utilizada para alguma coisa, por falta d'água, se ela poderá ser usada. Então, seria importante o representante da Saneago, para um debate como esse, poder realmente citar alguma coisa. Eu quero falar, quem estava falando aí é o senhor Nilson, é ele? Silvio, aquele de óculos. Isso. Eu gostei da fala dele e falar para o senhor que os nossos parques estão entregues à própria sorte. Olha, eu fico olhando o que está acontecendo, eu ando muito, Gustavo, e fico olhando o que está acontecendo. Se você vê o tamanho da erosão que tem ali entre a Redenção e o Botânico... Fui lá com o senhor. Não, a uns 50 metros da Redenção. Hoje mesmo a senhorinha me cobrou, eu fazendo uma vistoria lá, de um trabalho que está sendo realizado, e ela me cobrou, falou, o que vocês vão fazer da erosão? Eu falei, o ano que vem nós vamos tentar salvar essa erosão, porque esse ano é final de governo, a gente tem que esperar o próximo prefeito para a gente poder cobrar. É claro, é evidente que eu talvez não esteja aqui na Câmara o ano que vem, mas estarei também colaborando como cidadão. A gente também, o Paulinho deve, como pré-candidato, deve chegar a essa casa aqui, um cara novo, cheio de entusiasmo, também gosta muito do meio ambiente, e tenho certeza que Vossa Excelência será reeleito. E gostaria que você aproveitasse o Paulinho, porque é uma pessoa ligada ao meio ambiente e tenho certeza que vai trazer
grandes benefícios para a população. Então, de forma que eu gostaria que fosse convocado tanto a Sanear como o Ministério Público e o doutor Luciano, que é realmente o delegado estadual do meio ambiente, que poderá realmente nos auxiliar muito com o conhecimento que ele tem técnico e realmente poderia trazer para nós grandes benefícios para que nós possamos ter mais conhecimento daquilo que nós estamos discutindo. Bem, Paulo, nós vamos passar essa deliberação, nós só temos nós dois de vereador agora nesse exato momento. Se aprovado, vamos passar sim os ofícios aos respectivos órgãos para que estejam presentes aqui na próxima audiência. Que também queria agradecer aqui a presença do Diógenes, que é um servidor da CEPLAN, e o Gabriel Tenaglia, que é um servidor da AMA, está nos assistindo aí e com certeza vai acompanhar e vão nos dar ideias boas também. São duas pessoas que vivem a sua vida em função do meio ambiente e que com certeza têm ideias boas para a nossa Goiânia. Mas eu queria ouvir uma opinião aí do Nilson sobre essa parte aí que o nosso amigo Silvio nos relatou. Nilson, você só precisa ativar seu microfone. Opa. Isso. Não, a leitura, né, do Silvio, ela está de acordo, né, com que tudo que ele já passou ali na prefeitura e conhece da cidade de Goiânia, né? Nós participamos junto do trabalho do zoneamento ecológico econômico de Goiânia em 2006 e fizemos um mapeamento bastante detalhado do município todo, né? E nesse mapeamento a gente já percebia, né? Que nós trabalhamos ali pelas macrozonas rurais. E considerando as bacias hidrográficas, que o Silvio já tinha dito, né, nós já percebemos ali várias questões que necessitavam ser tratadas, né? Áreas com assim, processos erosivos, né, com suscetibilidades a processos erosivos importantes, né, assim, processos erosivos expressivos, devido ao relevo movimentado e também a falta da cobertura de vegetação nativa, o que faz com que o escoamento superficial aumente, né? Nós temos algumas bacias hidrográficas urbanizadas que são preocupantes porque no processo de urbanização de Goiânia, assim como ocorre com muitas outras cidades brasileiras, né, as bacias hidrográficas elas foram assim, praticamente todas impermeabilizadas, né? Então nós temos algumas bacias hidrográficas dentro da área urbana de Goiânia, né, como por exemplo a bacia hidrográfica do Córrego Botafogo, né, que elas estão assim 100%, praticamente 100% impermeabilizadas. Não tem muito espaço para que consiga haver a infiltração da água, né? E aí nós temos agora um outro fator que complica mais a situação, que são as alterações climáticas. Fala muito de alteração climática global, mas o que me preocupa bastante é a mudança local, né? Então nós temos nas áreas urbanas extensas e bastante impermeabilizadas, como é o caso de Goiânia, um problema na mudança do regime pluviométrico.
O que acontece é que você tem um aquecimento da atmosfera sobre a área urbana devido ao processo de urbanização, né, a construção de edificações e pavimentação das vias, né, faz com que o ar, né, a atmosfera sobre essa localização, ela fique mais aquecida. E ao chegar, na chegada de massa úmida, né, essa massa úmida encontra um ar quente que forma uma zona de baixa pressão, faz com que essa massa úmida ela suba repentinamente por essa térmica atmosférica, e ao subir ela alcança altitudes mais elevadas e acaba congelando, e você tem uma precipitação muito rápida e com muito volume de água. Isso vai trazer vários problemas, né? O primeiro problema é que não há sistema de drenagem urbana que comporte um evento extremo dessa magnitude. Então, nós percebemos aí, nos últimos anos, um aumento na intensidade das chuvas, ou seja, chove um volume de água muito grande em um espaço de tempo muito pequeno. Então, o sistema de drenagem urbana não dá conta. E drenagem urbana hoje é uma coisa que mata as pessoas na rua. Tem vários eventos aí que ocorreram de pessoas sendo arrastadas pela enxurrada, mesmo estando em veículos, né, motos e assim por diante. Essa intensidade da chuva, ela também causa um outro problema. Ela faz com que nas bacias de captação de água, que já estão também bastante ocupadas pela agricultura, pastagem, né, essa água da chuva ela cai violentamente na bacia e não dá tempo dela infiltrar. Então, ela não infiltrando, você não tem, ao longo do tempo, água para abastecer os mananciais. E aí a gente registra, ano após ano, na região metropolitana de Goiânia, né, não é só em Goiânia, mas na região toda, um aumento na intermitência do fornecimento de água. Que agora, com essa situação que nós estamos de pandemia, é mais dramático ainda, porque as pessoas não vão conseguir fazer higienização direito, principalmente nas áreas aí mais periféricas, onde tem uma intermitência de fornecimento de água maior, né? O outro problema também que nós temos em Goiânia, né, e esse problema não é um problema só de Goiânia, mas é um problema cultural nosso, do país inteiro. No Brasil, a gente esconde os rios urbanos, eles são escondidos. A gente não consegue ver o rio Meia Ponte aqui. A gente não consegue ver direito o Ribeirão João Leite, né? Em países europeus, as pessoas passeiam ao lado do rio. O rio é incorporado na vida das pessoas. E isso tem um efeito muito importante, porque ao perceber que o rio está poluído, as pessoas reclamam. E tem que ter uma ação do poder público para minimizar lançamento de efluentes nesses corpos hídricos, né? Então, Goiânia, assim como os vários outros municípios do Brasil, eles se escondem o rio, porque o rio é o local onde as pessoas, infelizmente, se joga efluente, joga resíduos, é o nosso
seria o quintal do fundo aí, né? Onde é aquilo que a gente quer esconder, né? Então isso é muito ruim, porque nós entramos numa era onde não dá mais para procrastinar com essas questões ambientais, porque nós mesmos seremos vítimas da falta de água, nós mesmos seremos vítimas de processos erosivos, e nós mesmos seremos vítimas da falta de conforto térmico, né? Conforto térmico é algo que também prejudica demais a população, principalmente a população mais idosa, né? Já existem registros, né, em grandes cidades do Brasil e do mundo, né, que processos em épocas de aumento de poluição e ondas de calor, isso combinado, né, e nós aqui nessa época da seca, um maior número de problemas como infarto, problemas respiratórios, e por aí vai, o que vai sobrecarregar depois o sistema de saúde. Então, são várias questões, né, colocadas que estão aqui relatados no texto do Silvio, né, quando a gente vê que esses pontos todos, né, de falta de unidade de conservação, né, a questão das áreas verdes que não estão cadastradas e também não são cuidadas, né? O vereador aí, o Paulo Magalhães, ele coloca essa questão das áreas verdes estão abandonadas, né? E a gente percebe isso ao andar em Goiânia, né? Essa questão, né? Tudo isso contribui para essa situação aqui, ó. O controle das emissões veiculares, né? Veiculares. Esse controle de emissões veiculares é muito tímido, né? Então isso causa, né? Problemas na falta de conforto térmico. As emissões também pioram a questão do aquecimento da atmosfera local, o que vai piorar o efeito de ilhas de calor. Então são essas coisas que estão aqui, que se tivessem sido executadas, ou se a gente passar a executar, melhora muito a cidade como um todo. Se o Nilson me permitir aí, eu estou aqui vendo o seguinte, eu acho que é muito importante que a gente tenha, quando você coloca todas essas questões relacionadas às mudanças climáticas, a gente começar a pensar no plano municipal de mudanças climáticas. Hoje o plano municipal de mudanças climáticas é uma figura que existe aí e que é muito importante para digamos, contemplar todas essas coisas de forma integrada, né? Acho importante também, né, que, além disso, que a gente comece a olhar um pouco, né, para o meia-ponte. Quer dizer, embora a gente tenha previsto na 171 que você teria os planos de manejo das subbacias hidrográficas, mas o plano de gestão, de manejo mais importante é da bacia do Meia-Ponte. E aí Goiânia, não é que Goiânia vai fazer, mas Goiânia tem que liderar isso, tem que puxar isso aí, porque é para fazer que, de fato, o consórcio do Meia-Ponte exista, de fato, o consórcio do Meia-Ponte tenha um significado prático para as coisas e tal. Você falou de unidade de conservação. É incrível isso. A gente tem relatório da AMA, o Gabriel que está nos ouvindo aí deve saber muito melhor disso. Nós temos mais de 200 de áreas possíveis de implantação de unidade de conservação, de implantação de parques e tal, mas só na macrozona construída. Nós precisamos pensar também em unidades de conservação, em fragmentos de vegetação importante, em áreas suscetíveis a erosões, áreas de fragilidade ambiental na zona rural. Nós precisamos definir, digamos, espaço de conservação para a zona rural também, gente. Isso é fundamental. Nós não temos parque na zona rural.
Eu até acho que isso é explicável, porque só a partir desses últimos 10 anos, ou eu diria dos últimos 15 anos do Estatuto da Cidade, que os planos diretores começaram a deitar um olhar para o espaço rural. Até então só se via o espaço urbano e o rural ficava ao Deus dará, né, para o INCRA gerir, e o INCRA, com esses milhares de problemas que ele tem, nunca estava afim de estar olhando para o rural de região metropolitana. Então, assim, tem uma série de questões. Por exemplo, o Selomar falou do Plano Municipal de Recursos Hídricos. É o Plano Municipal de Mudanças Climáticas, é o Plano Municipal de Recursos Hídricos, é o nosso plano diretor de drenagem urbana, gente, que até hoje não saiu. Nós tivemos agora, recentemente, eu até pude participar disso, acho que algumas pessoas que estão aqui devem ter participado, do Plano Municipal de Saneamento. O Plano Municipal de Saneamento que foi executado em Goiânia, ele ficou capenga, porque ele não contemplou a vertente de drenagem urbana. Hoje nós temos, assim, um dos principais problemas, como o Nilson falou, é a drenagem urbana. Eu me lembro que quando nós trabalhamos há uns 4, 5 anos atrás, naqueles levantamentos para fazer a lei de drenagem urbana, a gente teve uns dezembros com tanta chuva que engoliram fusca, mataram gente. Quer dizer, drenagem urbana hoje é área de risco, é uma área de risco fundamental. E nós não temos um plano diretor de drenagem urbana que pegue a malha toda. Nós temos um plano diretor de drenagem que pega só a bacia do Anicuns. E isso foi feito no bojo do projeto Macambira Anicuns. Para a gente não ficar só metendo pau, e eu estou falando que isso não é coisa minha, isso veio no relatório, muito bem feito, por sinal, o relatório que foram feitos os diagnósticos, sabe? Se a gente tiver problema nessa questão da lei, é na passagem do diagnóstico para o projeto de lei. Os diagnósticos e os prognósticos são muito bem feitos pela equipe da Prefeitura. Mas eu digo isso, nós temos, para não só, digamos, ter aspectos, digamos, negativos, para não dizer que a gente é pessimista, eu acho que se nesses últimos 10 anos, uma coisa que aconteceu de positivo foi a implantação do projeto Macambira em Anicuns. Eu acho que nós temos que tomar exemplo como o projeto Macambira em Anicuns e tentar ter uma gestão efetiva. A gente fala, não tem planejamento, não tem planejamento. Tem planejamento, o que não tem é gestão. O grande problema das administrações públicas no Brasil é gestão, não é planejamento. Eu queria dar um pitacozinho. Pois não, vereador. Ô, Silvio, eu fico pensando, a fiscalização da AMA, que seria a parte municipal, o senhor deve conhecer o Parque das Veredas dos Buritis. Isso. Conhece? Conheço. Está sendo totalmente destruído com apoio do município. Os empresários dos paliteiros chegam e falam, essa é a área que eu preciso. Vai lá para o senhor ver o estrago que está sendo feito. Eu estive lá pessoalmente em loco. É revoltante. Mas, infelizmente, meu amigo, nós temos aí o governo Marconi, ficou 20 anos salvando meia ponte, não conseguiu. Construiu a ET, o esgoto chega mais sólido e sai mais líquido, e não tem tratamento nenhum. Chega lá, na Caju, despeja tudo dentro da meia ponte. Chega lá na GO 020, o matador do seu Júnior da Friboi, joga todo o esgoto dentro do meia ponte. Cadê a fiscalização do meio ambiente? Tanto por parte do Estado quanto por parte da Prefeitura. Então, de forma que, ou nós temos que ter responsabilidade, começar a pensar a Goiânia para 2021, ou não vamos beber águas limpas, não. Está o Tietê dentro de São Paulo, aquele monstruoso daquele rio cheio de esgoto. Para que isso? A bacia de Guanabara é poluição para todos os lados. Não tem responsabilidade do ser humano começar a pagar os pecados que cometemos. Isso é só o início dessa pandemia. Então, é hora de a gente pensar mais. Pensar grande. O senhor está completamente certo. Precisa ter fiscalização, precisa ter multa pesada. Os plantadores de grama na região de Santo Antônio, Brasa Brante, tem que ser multado e cortar, porque lá se puxa toda a água do meia ponte para fazer irrigação das gramas, e falta nas torneiras. Aí chegou do Boreário meia ponte, é só esgoto. Então tem que ter responsabilidade. Ainda há tempo de salvar o Rio Meia Ponte. Ainda há tempo de salvar o meio ambiente nesse país. Mas, infelizmente, nós temos um presidente lunático. Está vendo o que está acontecendo na Amazônia, para ele é coisa normal. Desmatamento, incêndio. Eu estou rezando para que, agora, nessa seca, o Jardim Botânico não seja incendiado 2, 3 vezes, como aconteceu também
no Areião. Então, de forma que nós temos que ter mais cautela, mais cuidado, mas falta por parte dos nossos governantes responsabilidade de fiscalizar e cobrar resultado. Ô, Silvio, eu também queria te parabenizar pelas palavras. Eu acho que você falou aí muito que várias pessoas pensam e gostariam de falar. Eu, como presidente da Comissão do Meio Ambiente, junto com o Paulo faz parte, é membro, nós rodamos aí várias nascentes de Goiânia, né, Paulo? Que as pessoas destroem, às vezes não sabem que ali existem, e que poderiam ali se tornar unidades mesmo de conservação, ter ali uma reserva de água. E hoje, infelizmente, eu acho que até inclusive por falta de servidores técnicos da AMA, porque a Goiânia é muito grande para pouco técnico, e aí entra a questão, Paulo, da questão da fiscalização, para dar prioridade a esse andamento, a essa conservação do que nós temos e que estamos perdendo. Mas dá só uma partezinha. Só um minutinho, Paulo, só um minutinho. E aí, o Paulo tocou num assunto bacana também, da questão do Meia Ponte. Nós, com a frente parlamentar em defesa do Rio Meia Ponte, nós pesquisamos aí, tem mais de 180 pontos de esgoto in natura, que vai para o Meia Ponte, né? Nós temos lá a questão da ET, que não está completamente ainda em pleno funcionamento, só está na primeira fase, vai passar para a segunda fase agora. Então, nós temos aí umas circunstâncias de problemas que nós podemos resolver. E aí, vocês que são técnicos, viu, Salomar, a gente podia criar um gatilho, uma forma de obrigar as implementações que forem feitas no plano diretor, para não acontecer o que aconteceu em 2007. Tinha lá várias diretrizes a serem executadas e não foram executadas. Está lá também a questão do que vocês falaram muito aí, a questão do Plano Municipal de Mudanças Climáticas, isso estava previsto em 2007. Nada foi feito, ou o que foi feito foi muito pequeno, não foi para frente. Então, depois eu queria sentar com vocês também, da gente armar esse gatilho aí, para que as decisões que a gente tomarem aqui, que realmente tenham um desenvolvimento e tenham a conclusão. Também não adianta só iniciar, né, Salomar? A gente precisa ter o início, meio e fim. Por favor, Paulo. Olha, a gente fica aqui pensando e analisando, e seu Silvio, com a sua experiência, com o seu trabalho aí de mais de 50 anos de serviço aí no meio ambiente, é claro e evidente. O que eu queria falar, eu já denunciei para a AMA várias vezes invasão de construção, de invasão nas áreas realmente ambientais. Por exemplo, lá no Santa Fé, o ex-presidente da associação vendeu a casa e invadiu a beira do córrego. Eu levei a fiscalização lá, não resolveram. Aqui no Irisville, no fundo do Irisville, outra invasão grande, na lateral do cerco, da água dos córregos. Então, quer dizer, não existe fiscalização, não tem autonomia de realmente acionar o Ministério Público e tirar aquelas invasores dentro da área de preservação. Então, de forma que, aonde casa que não tem comando, vira essa zorra total. Então, seu Silvio, eu gostaria muito de agradecer a sua experiência e essa aula que o senhor está dando para nós aqui, de conhecimento, mas falta aquilo, boa vontade. Quando não tem boa vontade, as coisas não caminham, não andam. Infelizmente, eu tenho sofrido durante esses 7 para 8 anos que eu estou nessa casa, juntamente com o pessoal, defendendo o meio ambiente, mas, infelizmente, a coisa não é fácil. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao nosso amigo Lucas Quitão, que ele também tem uma posição a ser declarada. Obrigado, senhor presidente. Eu quero primeiro também fazer coro aos colegas e parabenizar aqui, em nome do Salomar, do Silvio, todos os técnicos envolvidos nessa discussão conosco e procurando também com a gente soluções para Goiânia. E aqui foi levantado uma dúvida nossa, que eu tinha feito essa pergunta a vocês ainda quando nos reuníamos presencialmente, né, Salomar, sobre o que foi cumprido e o que não foi cumprido no plano diretor passado, e eu acho que é abundante, não só no eixo do meio ambiente, mas em outros eixos. E aqui eu até registro a presença do Sérgio, que é o responsável lá na prefeitura, na CEPLAN, pelo eixo de mobilidade urbana e acessibilidade, transporte, que nos acompanha, inclusive, aqui também nessa live, nessa reunião presencial
e remota. Chama a atenção que não só no meio ambiente, em demais eixos, e aqui muito se falou do ordenamento, o Paulo soube traduzir isso na linguagem popular, que os paliteiros tomaram conta de algumas situações, de algumas regiões, e eu tenho certeza que os colegas que discutem isso na subcomissão pertinente vão ter esse cuidado. E aí a pergunta que eu faço, né, além do que foi dito aqui, tem uma situação que eu trabalhei junto com o presidente e com o relator, que é o mau cheiro na região norte, e aqui se falou do plano de saneamento que existe, mas que não foi colocado em prática. Eu quero saber como é que nós vamos monitorar isso e quais as amarras que nós vamos incluir nesse plano diretor para que vire realidade. E aí isso aqui eu transfiro essa responsabilidade para vocês técnicos, para vocês que nos assistem. O que é que a gente vai fazer para o plano diretor de fato virar realidade? Porque é uma lei bonita, nós sabemos, e aqui nós temos condição de colocar ela ainda mais completa, ainda mais social, ainda mais garantista, ainda mais bonita. Mas eu quero saber se ela vai mesmo virar realidade ou não. Porque só aqui na questão do meio ambiente nós já vimos aí a ausência de pelo menos uns cinco outros planos que deveriam virar realidade e até então não viraram. Será que a gente consegue construir um comitê formado pelo poder público, pelas entidades, para poder cobrar isso da prefeitura? Será que a gente pode e devemos, com o plano diretor aprovado, buscar esses recursos para a aplicação dessas políticas no governo federal? Que é fácil mesmo a gente colocar no plano um monte de exigência, mas como que a prefeitura vai fazer isso, se nem mesmo o plano de mobilidade urbana, por exemplo, o prefeito conseguiu construir, e não só esse prefeito, o antigo também. Mas aí é questão de prioridade, né, vereador Paulo? Você sabe muito bem que quando o governo quer, as coisas acontecem. Então a gente tem que trabalhar para convencer esse e o próximo governo de que cumprir o plano diretor é tarefa de casa. É o arroz com feijão, não é fazer outras coisas. Então, o que vai deixar a cidade pronta para as próximas gerações é esse documento que nós vamos construir aqui na casa. E eu só queria essa fala, presidente, para a gente poder pensar, refletir como a gente vai colocar esse plano em execução, como ele vai virar realidade. Porque eu tenho certeza que vai sair daqui um documento completo. Vai sair daqui as precauções que os técnicos levantaram sobre a temperatura da cidade. Nós vamos trabalhar para não ter ilhas de calor, nós vamos trabalhar para equalizar o trânsito, nós vamos trabalhar para não ter grandes migrações, nós vamos trabalhar para ter moradia social. Eu tenho certeza que Goiânia não vai errar mais excluindo a zona rural, até porque é da zona rural que vem nossos alimentos, e os mais saudáveis, inclusive. Então, eu acho que a gente tem que fazer, vereador Paulo, Gustavo e os demais vereadores que nos assistem, nós vamos ter que fazer uma transição saudável entre o que é cidade, entre o que é aglomeração, entre o que é verticalização e o restante dela, porque nós temos que viver em plena harmonia. Não adianta a gente fazer de um centro uma área mais quente, uma área esgotada, uma área em que o meio ambiente não sobrevive e achar que o resto da cidade vai compensar isso. E não vai. Eu acho que é melhor a gente pensar na cidade como um todo e é discutido, e eu concordo com o levantamento do vereador Paulo, inclusive sugerir ao presidente que encaminhassem, após a aprovação, todos esses pedidos, que mesmo em pandemia eu tenho certeza que o Ministério Público poderia participar, eu tenho certeza que os outros órgãos, o próprio presidente da AMA, e como nós complementamos a legislação estadual, a Saneago, a secretária de Meio Ambiente também pode participar, enviar uma pessoa aqui, porque isso também tem que ser feito junto com o que é já disciplinado pelo Estado, né? Então é mais ou menos isso, senhor presidente. Eu só queria chamar a atenção dos colegas que tudo isso que tem sido discutido precisa virar realidade. Essa é a minha maior preocupação. Obrigado, senhor presidente. Só ficou uma faltinha que ficou faltando. O senhor Silvio me falou no ponto de uma pesquisa de opinião pública que é de grande importância, não pode ficar de fora, e também levar ao conhecimento do senhor Silvio. Eles cometeram um crime grave, a AMA autorizou a construção do Passeio das Águas dentro do Córrego Caveirinha, aqui dentro da cidade. Quer dizer, dentro do córrego, não dá 10 metros da área do córrego para a construção do shopping, Passeio das Águas. Então, tudo isso acontece
e realmente somos nós, as autoridades, que autorizam. Não comigo, porque eu realmente sou contra e realmente voto contra, mas com o apoio de outras pessoas. Então, de forma que é isso aí, é vendo e deixando acontecer, a coisa não acontece. Só um minutinho, Clamar, a minha fala bate muito com a do Lucas Quitão. A gente precisa realmente formular esse gatilho para que todas as ideias aqui, as boas ideias que vão ser apuradas aqui no plano diretor, que realmente ela tenha prosseguimento, que a gente tenha alguma forma de cobrar isso dos nossos futuros aí, governantes, entre prefeitos, governadores e, quem sabe, aí, nossos senadores, nossos deputados federais que estão lá nos representando. Senhor presidente, era justamente nesse sentido aí que eu ia falar, porque tem a proposta de um comitê, né, multidisciplinar e também multissocial, né, do Executivo, Legislativo, para cobrar as ações do plano diretor. Eu acho que isso é sine qua non para funcionar o planejamento. E isso permeia todos os eixos. Tá? O que nós encontramos aqui, tem coisas que não foram feitas na mobilidade, não foram feitas, né, na socioeconomia, no desenvolvimento humano. Então, todos os eixos aí na gestão urbana tiveram esses problemas. Foi bem planejado, mas a gestão falhou. A segunda questão que eu gostaria de falar, que acho que é muito importante, e é um conceito. O bom urbanismo, mesmo com densidade, ele funciona. Se nós pegarmos a cidade de Barcelona, ela tem o dobro de densidade que Goiânia. E ela é uma referência em urbanismo no mundo todo. Então, a gente tem que diferenciar o mau urbanismo do bom urbanismo. Isso é importantíssimo. O terceiro ponto, e eu falo isso porque o terceiro ponto é a questão da água. Assim como os resíduos sólidos são responsabilidades nossa, a água precisa começar também a ser responsabilidade nossa, individual. Então, até a gente já conversou isso nos outros eixos, que assim como o lixo é uma responsabilidade individual do cidadão, ele tem que cuidar do seu lixo, ele vai ter que cuidar da sua água. A água que cai no telhado dele tem que ficar no terreno dele. Porque a gente pensa só que o problema é do público, mas o cidadão também ele acaba não cuidando da sua água. Então, ele cai a água do telhado dele, ele impermeabiliza e joga tudo para a rua. Aí depois ele reclama, olha, a boca de lobo está entupida, está cheia demais, o município não dá conta da drenagem. Não, é responsabilidade do cidadão. E esse conceito precisa começar a ficar claro. Eu acho que deve ser uma das diretrizes principais lá no plano diretor, a água. Certo? O cidadão tem que ser responsável também pela sua água. Nós já implementamos isso em Anápolis. Em Anápolis, todo prédio novo é obrigatório reter toda a água dele. E em Teresópolis e Hidrolândia, tanto o prédio quanto residência é obrigado a ter. Então, já entra dentro da drenagem. Então, se a gente quer cuidar da água, só o poder público não vai dar conta. Precisa também da iniciativa privada. E o quarto ponto, que eu acho que é muito importante que vocês colocaram, é que a gente até fez um comentário no diagnóstico econômico, é que nessa época de pandemia a gente viu muitas parcerias legais da iniciativa privada, doando, participando e tal. E as pessoas também, né, individualmente, doando cestas básicas e tal. Então, as pessoas querem colaborar, elas querem uma cidade melhor. Como é que a gente pode também botar isso no plano para implementar que todas as ações, as pessoas que queiram colaborar com a cidade, elas possam participar? Eu acho que é um projeto bem interessante. A gente pode criar o cidadão participando dessas ações, colaborando ou com dinheiro, ou com ação, ou com a mão de obra. Eu acho que isso seria muito importante aí. A gente está vendo nessa época de pandemia a colaboração, né, dos cidadãos. Esses eram os pontos principais que eu gostaria de ressaltar. São os pontos bem bacanas. Esse último, por exemplo, aí, o penúltimo em relação à água, inclusive nós, vereador Quitão aqui, que inclusive fez o projeto, eu assinei com ele, com essa questão aí que existe aí na cidade de Hidrolândia, Anápolis, né, que é o reaproveitamento da água nos prédios, nas casas. Tem um programinha que eu participei bacana, que eu inclusive ajudei, que chama Aquadicionado. Até aquela água que cai do ar-condicionado, as pessoas aproveitam isso na escola. Já tem 2 ou 3 CMEs
que aproveitam essas águas, né, com um objetivozinho simples. O cara pegou um cano PVC, colocou a mangueirinha do ar-condicionado, né, o retorno do ar-condicionado, colocou lá, que lá enche, lava o piso da escola. Então, assim, são vários projetos, tem os Guardiões Ambientais Mirins, que eu sou padrinho, que é um programa da Polícia Militar. Tem um grupo que eu participo também, que chama Guardiões do Meia Ponte, que sempre vem tentando aí, a cada final de semana, vai para uma área e ali faz um plantio de árvore, faz o recolhimento de materiais que são jogados ali à beira. Então, acho que é importante esse sexto ponto seu. E o quinto também, em relação à água, da gente ter essa cobrança realmente dos prédios, das novas construções, reter essa água e fazer ali o uso delas. E, presidente, se o senhor me permitir, pois não? Até no alvará de novas atividades econômicas, pode-se pedir a atualização faltou a palavra agora, mas o ajuste da edificação para ela ter a retenção. Então, por exemplo, eu tenho um bar, ele vai montar um bar, a casa que ele está alugando, na hora da fiscalização de dar o alvará, ele tem que fazer Eu acho que isso, a gente já pode colocar isso aí nesse eixo socioambiental em relação ao plano diretor. Ô, Paulo, antes da sua palavra... Ah, sim, pois não, Paulo. Vereador Paulo. Aí, só para encerrar, eu estou saindo que eu consegui agariar algumas cestas básicas para o pessoal da Feira da Madrugada, que está aí 2 meses sem trabalhar, e a pessoa mandou me chamar agora para ir lá. Eu quero pedir licença e dizer que estou pronto. Pode me convocar, que estarei em todos. A minha advogada vai ficar aqui para pegar qualquer dados, que é a doutora Thalita, e dizer para o meu amigo, não precisamos ir em Barcelona, basta ir em Curitiba, para nós pegar grandes exemplos, e dizer que aqui na Vila Brasília tem uma senhora que é um matador de frango caipira. Ela põe os galões de água para a coleta da chuva, ela lava tudo. Nós podemos aproveitar toda essa água da chuva. Eu pretendo agora, esse ano, fazer uma canalização da minha casa, para ter um depósito de água, porque é uma água saudável. Você joga nas plantas para lavar a casa, tudo isso é importante. Então, eu agradeço a vocês, peço desculpa, mas eu vou tentar salvar 542 famílias. Muito obrigado e me desculpa algumas palavras mal colocadas, viu? Tranquilo, vereador. Gostaria, se alguém quer mais expor, expor sua ideia. Pois não, Silvio. Gustavo, se você me permitir, pois não. Eu acho, assim, na linha do que o vereador Lucas Quintão falou, eu acho que nós temos, assim, 2 grandes desafios que eu percebo depois disso aí. Eu acho que o vereador Paulo até exagerou na minha vida profissional, e eu não tenho ainda 50 anos de profissão, não, mas estou próximo, estou com 45. Então, eu diria o seguinte, os 2 grandes desafios. Qual é o primeiro? O primeiro é que, às vezes, nós fazemos muito bons diagnósticos, conseguimos fazer, assim, uma leitura técnica, comunitária, um bom diagnóstico perfeito da realidade de um município, eu não digo que é só de Goiânia, e na hora que a gente vai transpor essas questões do diagnóstico para um projeto de lei, a gente perde muito, A gente tem que ter o cuidado. Eu continuo dizendo, se tiver uma fragilidade dessa questão do plano diretor que veio da CEPLAN, né, da qual eu trabalhei lá por quase 30 anos, para a Câmara, a fragilidade não está nos diagnósticos. A fragilidade pode estar no projeto de lei. Então, essa passagem do diagnóstico para o projeto de lei é fundamental e muito importante, e é o primeiro grande desafio. O segundo grande desafio, ao meu ver, e muito maior do que o primeiro, é esse desafio que o vereador colocou. Como é que nós vamos fazer que, de fato, as coisas que estiverem na lei, que estiverem no plano diretor, na lei do plano diretor, efetivamente vão ser implementadas? Esse é o grande desafio. É o desafio de não ficar só no plano e partir para a gestão de fato. Você ter o projeto que está lá dito e vamos executar o projeto. A ação está lá prevista, vamos executar a ação. Então, ao meu ver, são 2 grandes desafios, e esses 2 grandes desafios é que nos tem que nos conduzir. Nós temos que aprimorar esse diagnóstico que veio,
ter um cuidado muito grande ao ajudar a transpô-lo para o projeto de lei e criar um dispositivo, criar alguma coisa, tal como diz o vereador Lucas Quintão, que faça com que o chefe do executivo, né, o poder executivo, seja obrigado, de fato, a cumprir o que está no projeto de lei. É uma lei complementar, é uma lei importante. Eu acho que os dois grandes desafios são esses. E aí estamos nós aqui, vereadores, parlamentares, vocês técnicos, para a gente elaborar isso e colocar no plano diretor, Silvio. Acho que é de extrema importância mesmo. Não adianta nada fazer o projeto aqui, como o Quitão falou, um projeto bonito, lindo, saudável, mas que não é implantado. Né? Não tem o porquê. Eu gostaria de saber se tem mais alguém que queira deixar aí sua ideia, sua posição. Sóstenes, Renato. Desculpa, pode falar, Nilson. Eu tenho um ponto aqui, eu vou ver se eu coloco rápido aqui uma paginazinha aqui que eu desenhei. É uma questão assim mais conceitual, mas que está dentro dessa questão toda aí. Deixa eu ver se eu divido aqui. Vocês estão conseguindo ver aí, né? Tá ok. Gestão ambiental aqui. Gestão ambiental, a gente tem que ver que ela é o todo, tá? O planejamento, isso que nós estamos fazendo agora, ela já é gestão ambiental. Tá? Um plano diretor, um zoneamento, qualquer coisa desse tipo, né? Ela está dentro da gestão ambiental. Depois é que vem essa parte de execução que a gente falou bastante, que tem as ferramentas de comando e controle. Essas ferramentas de comando e controle aqui, você tem um monte de ferramentas. Você tem a fiscalização, você tem um monitoramento ambiental, você tem a fiscalização, você tem a educação ambiental. Tá? Na minha opinião, assim, não é muito minha área educação ambiental, mas eu acho que a educação ambiental ela é muito maltratada no Brasil, né? É relegada a uma situação assim muito assim de lúdica, né? E tal, e não é isso não. A educação ambiental para mim é uma coisa muito séria, porque levar a informação à população de onde que ela toma água, como que essa água interage com o esgoto que ela produz, com o resíduo sólido, quanto que isso significa em termos de recurso financeiro, tá? Então, e a questão de licenciamento, tá tudo aqui dentro de comando e controle, do licenciamento das atividades, né? Então, eu também não sou um militante da área ambiental daquele onde tudo é proibido. Não, eu acho que as coisas podem ser feitas, mas de acordo, estudando, né? A gente pode saltar de paraquedas, mas tem que lembrar que existe a gravidade, né? Então, o licenciamento ele é uma atividade muito importante e tudo isso aqui ele é acelerado se a gente tem um planejamento bem feito. Acontece que a gente percebe assim, se faz o planejamento, mas não se pensa muito em quem vai exercer o comando e controle. Quer dizer, esse pessoal que vai fazer comando e controle tem recurso para isso? Existem fiscais em Goiânia para isso, em número, em quantidade, capacitados para isso, né? Existem técnicos para fazer licenciamento, né, de todas as atividades que devem ser licenciadas dentro do município. Então, porque, às vezes, você cria uma restrição
ambiental ou não ambiental, qualquer tipo de restrição, cria uma norma, mas aí você não tem as pessoas que executam essa norma. Vamos pegar aqui como um caso hipotético a questão da lei seca, né? Das pessoas não beberem e dirigirem, né? Eu vejo aí no interior muitas pessoas, não, aqui não tem fiscalização, aqui você pode beber e dirigir à vontade que ninguém vai te multar, né? E, infelizmente, precisa ter essa questão, sim, do cidadão saber que se ele andar fora da linha, ele pode ser recolocado na linha pelo poder público, né? Então, eu tenho visto, né, a gente tem visto aí nos últimos tempos, na questão ambiental, muita gente, muitas pessoas, muitas empresas, muito à vontade para jogar resíduo sólido em qualquer local, para desmatar, para causar incêndio, fazer queimada, sem licenciamento, sem nada, né? E, por fim, os mecanismos econômicos, né? Quer dizer, como mecanismo econômico, nós temos um deles, né? Essa questão de produtor da água, mas nós podemos pensar em vários mecanismos econômicos, né? Se você tem uma cidade, né, um município, que ele tem um valor ambiental, né, tem um capital ambiental importante, esse município acaba atraindo investimentos. Eu não sou goiano, eu sou do interior de São Paulo, sou paulista, né? Mas eu cresci, né, na infância, na minha adolescência, ouvindo falar dos parques de Goiânia. Os parques de Goiânia são famosos no Brasil inteiro, né? E apesar da gente encontrar, né, problemas dos parques, esses parques eles são capital, né? É um capital ambiental de Goiânia que acaba atraindo investimentos. As empresas procuram Goiânia não só porque tem os parques, mas também porque tem esse capital ambiental. A Goiânia também foi muito famosa pela sua arborização. E eu tenho sentido que Goiânia está perdendo isso. E isso é capital econômico. Isso reflete no poder de atração de investimento do município, né? Nilson, imagina, Selomar, eu acho que também dentro dessa tua fala, o turismo, né? As pessoas vão vir para Goiânia. Tem muita gente que vai para Curitiba para ir no Jardim Botânico, passear nos parques, vários parques que tem lá, né? Exatamente. Quando você tem, por exemplo, vamos pegar aqui o comércio da Rua 44. Muita gente que vem da região norte acaba vindo para Goiânia, passeia nos parques, compra alguma coisa, movimenta o comércio local, né? Então, isso é um capital econômico. De alguma forma, caberia ao órgão ambiental conseguir capitalizar, conseguir tentar ver o retorno econômico ambiental do município. Um município limpo, o Diógenes está aí presente, o Diógenes foi orientando o meu de mestrado, trabalha muito com resíduos sólidos, né? Um município que tem lixo solto pela rua, ninguém tem vontade de morar lá, de fazer investimento ali. Um município limpo é elogiado, né? Curitiba é elogiada pela limpeza, qualquer município mundo afora que é limpo, ele atrai investimentos, né? Eu falei dos rios, né? Que a gente esconde o rio, né? Nós temos o
o Parque Linear Macambira-Nicuns, né? Por que não pensar em fazer um empreendimento linear ao redor do Meia Ponte? A gente vai na Europa, você passeia lá ao lado do Sena. Até aquele modelo do Sena, lá em Paris, é ruim, porque ele está todo impermeabilizado, né? Nós podemos fazer algo até melhor, né? Alguma coisa que tenha vegetação nativa, né? E a vegetação nativa do Cerrado, ela é muito bonita, ela é muito importante. As pessoas consigam passear, desfrutar do Meia Ponte, tendo ali a mata ciliar do Meia Ponte, né? Então, a gente tem que pensar a gestão ambiental como isso tudo. Acontece que a gente fica muito no planejamento sem fazer os investimentos e dotar os executores dos investimentos. Então, o órgão ambiental, às vezes, não tem carro para fiscalizar, o pessoal está sem curso de capacitação, não tem técnicos o suficiente, o salário que os técnicos ganham, às vezes, não é compatível com a responsabilidade que ele vai exercer. Então, é necessário pensar nisso aqui, senão não adianta. A gente pode colocar no papel os nossos sonhos aqui, o mundo ideal, mas o mundo ideal, se eu não tenho quem executa esse mundo ideal, ele não vai vingar, né? A gente não consegue chegar nessa questão de mecanismo econômico, que é qual o retorno econômico que isso dá. Aí eu vejo a questão ambiental com todo esse viés aqui, inclusive econômico, né? Então, era isso aí que eu tinha para colocar na minha fala. Ô Nilson, eu concordo em gênero, número e grau no que você falou, e acho que é basicamente isso que a gente vem falando, você falou com outras palavras, e acho 3 pontos aí essenciais para a gente ter um bom andamento aí nessa área ambiental, que para mim é a educação ambiental, inclusive com crianças, né, com pessoas mais novas, porque as pessoas mais velhas é difícil você conscientizar, mas as crianças são mais fáceis. Inclusive, isso eu posso te garantir que a AMA está até com um planejamento bacana, de uns 2 anos para cá, está funcionando, está visitando CMEs, visitando, inclusive, escolas estaduais também, com a parte teórica e prática sobre meio ambiente, sobre a preservação do meio ambiente. Tem a questão também que eu acho que é super importante, que é a questão da conscientização. E aí não adianta a gente fazer um projeto bacana em torno do Meia Ponte se nós não tivermos uma conscientização. E aí não precisa ir para Barcelona, como o meu amigo vereador Paulo falou. A gente vai em Curitiba, vê a diferença lá da cabeça das pessoas de lá, dos moradores de lá, e a nossa, né? Hoje, aqui em Goiânia, você pede para fazer uma limpeza aí de regentulho, sofá, no dia seguinte está tudo lá do mesmo jeito. Mas eu não perdi a esperança. Eu também sou assim, bem vigilante nessa questão do meio ambiente. Eu acho que se a gente unir realmente essa questão dos adolescentes, da conscientização e da gente tirar um poder econômico aí através do meio ambiente, eu acho que seria formidável, né? Hoje nós temos grandes parques, inclusive posso confessar para vocês aqui que tem muito orgulho do meu pai. O Honor Cruvinel foi a pessoa que implantou o Parque Vaca Brava, que hoje é uma das referências em Goiânia, assim como o Parque Cascavel também. Nós tivemos um problema recente da questão da questão que, com as enxurradas, as areias estavam fechando ali, aquele espelho d'água ali no Cascavel, e nós conseguimos lá fazer a barreira de contenção, que está deixando o parque bonito. E temos também o Macambira-Nicuns. Eu sou ali da região sudoeste, conheço bem o Parque Macambira-Nicuns, e a gente podia explorar aquilo lá, é uma fonte de renda econômica, inclusive capitalizar isso para a AMA, para o órgão de fiscalização, ter condição de realmente cumprir seu papel de fiscalização, seu papel de
de modernização aí da questão do meio ambiente. Eu gostei muito das suas palavras também, viu, Nilson? E gostaria de saber se alguém quer falar mais alguma coisa. Nós estamos tendo que encerrar, porque já tem vereadores do próximo bloco aqui, que vai falar sobre a subcomissão de gestão ambiental, subcomissão de gestão urbana, para a gente colocar as palavras finais aqui, encerrar e dar oportunidade para a próxima subcomissão. Senhor presidente, acho que é importante também um outro conceito, que eu estava falando do bom urbanismo, até no nosso grupo a gente estava discutindo esses dias, saiu uma matéria no portal UOL, falando que São Paulo estava crescendo a área urbana deles, agora no recorte de 6% a 9%, e que, então, na mesma proporção, estava impermeabilizando. Então, assim, quando se faz um projeto de urbanização, aí tem até, está com a gente o Renato Rocha, que é arquiteto, que trabalha com a gente, dentro do lote, normalmente você pode edificar, dependendo do parcelamento do solo e do zoneamento, você pode parcelar, você pode utilizar para edificação 40% a 50%. Então, dentro do lote, sobra 50% de área permeável. Depois você vai para a calçada ela pode ser permeável, certo? Depois a rua ela tem que ter drenagem, então ela vai ser 100% permeável. Então, a gente, só para esclarecer, que às vezes a gente pensa, não, urbanizou e impermeabilizou. Não, urbanizou, você mantém, às vezes, mais de 50% de área permeável. Às vezes 60%, 70%. Então, o bom urbanismo, né, ele consegue trabalhar bem com o meio ambiente. Então, a gente precisa de áreas verdes, nós precisamos também de morar do urbanismo, mas do bom urbanismo. Mas isso também depende muito da consciência do cidadão, né? De não querer burlar a legislação e impermeabilizar todo o seu lote e não cuidar da água. Era só esse ponto aí que gostaria de ressaltar. Bom, o nosso amigo e vereador Lucas Quitão acabou de me avisar aqui que já tem vereadores para a próxima subcomissão. Então, infelizmente, não dá tempo mais de debatermos. Eu queria agradecer aqui a presença dos membros, né, dos membros da subcomissão, dos técnicos, e dizer que já temos uma nova reunião agendada para o dia 21/5, e com certeza eu já vou estar mais apto, inclusive já vou pegar esse relatório e detalhar ele de uma forma melhor, para a gente ter um debate aí de primeira mão. Obrigado a todos e até a próxima quinta-feira.